Salmo 125. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo 125 e vamos ler estes 5 versículos. Um salmo que nós podemos chamar da nossa confissão de fé. Uma expressão da nossa fé. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam maldade. Paz haverá sobre Israel. A nossa fé, a nossa declaração de fé está em que Deus cuida dos seus. Deus cuida de nós. E quem está connosco esta manhã, não sendo membro da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, nós queremos desafiar a viver o versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie em Deus de uma maneira certa, inabalável, crente que Deus não falha. E nesta maneira nós podemos também entoar ao Senhor este hino 375 do cantor cristão. Nós dizemos neste hino de louvor ao nosso Deus que estamos dispostos a cantar ao Senhor, porque nós sempre vivemos debaixo do seu grande amor. Então, vamos entoar este hino 375 do cantor cristão, firmeza, com a firmeza da confiança no Senhor.
Pai do céu, nesta manhã nós queremos entregar-te o nosso louvor. Pedimos-te que nos aceites, não por nós, mas pelo sacrifício do teu Filho. E é em seu nome que nós nos dirigimos a ti, agradecidos pela tua bondade, agradecidos pelo perdão que recebemos de ti, agradecidos porque mesmo sem merecer, nós hoje estamos perdoados. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que aqui estamos e é pela graça que queremos viver. Pedimos-te, querido Espírito, que conduzas o nosso coração agora, enquanto te louvamos, enquanto celebramos quem tu és, mas também quando sairmos daqui, quando estivermos em nossas casas, que nós possamos dar sempre um testemunho alegre da tua bondade em nós, da tua bondade por cada um de nós. E nesta manhã nós pedimos que o nosso louvor chegue à presença do Pai, sempre confiados, crentes no sacrifício do Senhor Jesus. E é em seu nome que nós oramos. Amém. Ainda de pé, nós vamos poder agradecer ao Senhor com este cântico por tudo o que Deus nos tem feito. E mais, dizemos por aquilo que vais fazer. Quando nós olhamos para o boletim, nós encontramos aqui o último anúncio, que o valor da oferta do Euromissionário foi de 176,87 €. A nossa oferta missionária semanal é para a Associação de Expansão e Apoio Missionário, que visa apoiar obreiros que estão a trabalhar e que têm uma parte do seu sustento garantido por esta oferta missionária. Nós queremos convidar aqueles que desejarem, e nós chamamos o Euromissionário, a contribuir. Mesmo dos nossos, levantando-nos com ordem, podemos colocar uma moeda neste vaso que aqui está, para contribuirmos então para missões. Enquanto igreja, nós queremos estar sempre a participar neste esforço missionário. Por isso nós dizemos, te agradeço. Tenham bondade de sentar. A bondade de Deus não é uma brincadeira de crianças. A bondade de Deus não é para nós dizermos assim de vez em quando.
é para nós sentirmos a bondade de Deus todos os dias. E diz-nos o versículo 17: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pois bem, nós olhamos para este momento e encontramos uma resposta muito simples. Ninguém vai herdar a vida eterna por ser, por ter. Ninguém vai herdar a vida eterna por ser bom ou por ter muitas capacidades. E aquilo que Jesus devolve a este homem é o amor, versículo 21. Olhando para ele, o amou e depois, em amor, disse que te falta uma coisa. E qual era? Desprender-se do amor aos bens materiais. Vai, partilha, tudo o que tu tens, dá a quem tem necessidade. Jesus diz-lhe assim: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Esta é uma parte. É nós desprendermos-nos do amor aos bens materiais, aquela vontade de viver para o bem material. E depois Jesus tem aqui, não fica por aqui, o versículo 21 diz assim: vem, toma a cruz e segue-me. Nós não podemos conquistar, seja o que for, a Jesus. Nós temos de dar tudo a Jesus. Não podemos conquistar absolutamente nada. Temos de entregar absolutamente tudo a Jesus. E aí nós teremos o tal tesouro, que é o Senhor Jesus. E é isso que nós vamos dizer agora: Jesus, tu és o tesouro da minha vida, és o mais importante. E quem sentir o desejo, quem sentir, aliás, a veracidade destas palavras, convida que cante. Quem ainda não fez de Jesus o tesouro da sua vida, eu quero desafiar a que o faça nesta manhã. Enquanto entoamos este cântico, sinta a vontade de cultuar ao Senhor, de lhe entregar quem é. E sinta também o vigor que Jesus dá, este tesouro que Ele promete aqui no versículo 21. Tu és o tesouro do meu ser, és a alegria do meu viver. Eu quero te louvar. Como uma joia buscar-te-ei e nunca mais desistirei. Eu quero te louvar. Jesus, onde Deus
vamos ter a oportunidade agora de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem está connosco, que nos visita hoje, de maneira alguma se sinta pressionado a participar neste momento de culto. Nós queremos, enquanto membros de igreja, garantir que há sustento na casa do Senhor, mas acima de tudo, nós queremos manifestar a nossa gratidão ao Senhor, a nossa fidelidade, entregando-lhe as nossas ofertas e os nossos dízimos. Quero convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos auxiliem com o levantamento das ofertas e dízimos. Podemos ficar de pé para cantar a nossa segurança na bondade de Deus, a nossa segurança na certeza da salvação que temos no Senhor Jesus. Então, enquanto nós entoarmos este cântico, estou tão seguro, nós podemos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Peço ao irmão Rogério que nos dirija uma palavra de oração ao Senhor. Graças a Deus, pela tua presença nas nossas vidas, Deus. Nós queremos nesta verdade que nunca nos deixarás, Senhor, ainda que possamos andar pela nova soberania.
morte, Senhor, que tu estás connosco, em cada um de nós, Senhor, que aqueles que acreditam em Ti e que te aceitarem como único Senhor e Salvador, Senhor Deus. Também te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos dá, Senhor, podemos contribuir, Senhor, para o sustento dos ministérios da tua igreja, Senhor Deus. Tu confortes os irmãos, sejas com cada um que pode contribuir, Senhor, e aqueles que não podem fazer, Senhor, que tu continuas a derramar as tuas graças sobre cada um deles, Senhor. Orienta, Senhor, a tua igreja para que possamos empregar, Senhor, estas ofertas, Senhor, da melhor forma, Senhor, na tua obra, para o engrandecimento da tua obra na terra, Senhor Deus, e que nós possamos aplicar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar. Slava, eu vou pedir que tu me ajudes a traduzir isto para o ucraniano. Lécia, posso contar contigo? Há um ditado que diz: quem meus filhos beija, minha boca adoça. Agora em ucraniano, por favor. Slava. Atira para cima dela a responsabilidade. Nunca tinha ouvido este ditado? Não. É muito português. Este ditado que quem meus filhos beija, minha boca adoça, significa que quando alguém faz bem aos nossos, não tem necessariamente de nos fazer a nós, mas aos nossos filhos, e nossos filhos, nós estamos a falar às pessoas que nos são queridas, aos nossos. Quem faz bem aos nossos, faz-nos bem a nós. Quem é bom para os meus filhos, aos meus familiares mais próximos, quem valoriza o meu filho, a minha filha, faz-me sentir bem. Está a fazer-me bem a mim, está a valorizar-me a mim. Então nós elevamos assim a expressão e dizemos: quem meus filhos beija, minha boca adoça. É como se tivesse sido a pessoa a ser beijada. Mas este relato, segundo o livro de Samuel, e os irmãos já estão aqui a buscar a referência bíblica, segundo Samuel capítulo 9, eleva um pouco mais a fasquia do que o beijo. Eleva um pouco mais a ideia de fazer bem. Ao beijar o filho, a ideia de adoçar é algo muito mais forte. Vamos abrir. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós encontramos aqui a concretização de um compromisso anterior. Já estão as Bíblias abertas em segundo livro de Samuel, capítulo 9? Irmãos, antes de começarmos a ler o texto bíblico, eu vou explicar onde é que aparece esta narrativa. O príncipe Jonatas fez uma aliança com um dos seus melhores amigos, Jonatas e David. Jonatas, o príncipe, faz uma aliança com um dos seus melhores amigos, David, aquele que futuramente virá a ser rei. E diz ainda no capítulo 18, primeiro livro de Samuel, que um vai cuidar do outro e pelas gerações futuras. Não é uma aliança, um acordo entre estes dois homens apenas, é entre eles dois, mas também para gerações futuras. Ou seja, anos depois, esta aliança vai prevalecer, vai continuar. Então sabemos que o príncipe Jonatas e o seu pai Saul morreram no mesmo dia. Passado algum tempo, David foi coroado rei em Israel. E tem ali um litígio muito grande com Isbosete, um irmão de Jonatas, um filho de Saul. Um litígio que leva quase a uma guerra civil. Mas anos depois, David já está bem consolidado, estabelecido como rei de Israel e o seu reino está em paz. Versículo 1. O que é que nos diz 2 Samuel capítulo 9, versículo 1? Diz-nos assim: disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? David vai à procura de um dos descendentes, de um dos filhos de Jonatas, do seu amigo. E, irmãos, reparem no versículo 1. O que é que David procura? Algum dos descendentes de Jonatas para eu eliminar definitivamente. Para acabar, como nós dizemos, o mal pela raiz. Não, pois não? Os irmãos estão a ler versículo 1, diz assim: é o tal rei que está consolidado.
para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Há umas traduções que usam uma palavra ligeiramente diferente, mas que tem o mesmo significado, o mesmo objetivo. David, o rei, quer saber se há algum descendente de Jonatas para ser bom com ele, para usar de bondade para com essa pessoa. E o texto, quando fala aqui de bondade, é exatamente disto que o texto retrata. Da bondade que o rei devia a um dos descendentes, filho, neto, sobrinho do seu amigo. Há pouco, quando contextualizava, dizia que a aliança, o pacto entre Jonatas e David, não terminou. Porquê? Porque Jonatas já tinha morrido, então David estava liberto. Aliás, nós dizemos muitas vezes que estamos casados até que a morte nos separe. E depois da morte de um, o outro tira a aliança e acabou. Agora, o que David está a dizer é o seguinte: a nossa aliança não termina porque a morte não vai acabar esta aliança. E ele quer saber se há algum filho de Jonatas que ainda esteja vivo e que esse filho possa receber a confirmação da aliança. A palavra dada, Jonatas e David, incluía as gerações seguintes. Versículo 1, para que eu use de bondade. Para que eu use de bondade. Podemos concluir que a bondade tem memória. Hoje o irmão Horácio não está aqui connosco. E quando tiverem a oportunidade de falar com o irmão Horácio, perguntem-lhe do número de telefone da casa dele, em Lisboa. 1940 e qualquer coisa, 50. E ele vai-vos dizer o número de telefone. Tem uma memória excelente. Não... Estamos a ver? Há coisas que nós já apagámos. Eu não sei quem é que daqui ainda se lembra do primeiro número de telefone lá de casa. Já foi tanto tempo, nós apagámos. Pois bem, versículo 1. David revela que a bondade tem memória. A bondade tem boa memória. O que o Espírito Santo faz em nós, o dom que o Espírito Santo coloca em nós, serve para cuidar dos outros, não com memória curta. Vou ajudar porque me ajudou ontem, a semana passada, o mês passado e acabou. Não. David foi buscar alguém da família de Jonatas, porque ele tinha dado a sua palavra e agora ele vai honrar a palavra, vai valorizar alguém que ele não conhece. Os irmãos estão a ler no versículo 1, ele diz algum nome, ele diz onde é que está. Não, ele pergunta se há alguém. Então, o dom do Espírito serve para nós cuidarmos dos outros. O dom do Espírito serve para nós honrarmos a palavra que demos. O dom do Espírito serve para valorizar quem nos fez bem, serve para valorizar quem nos auxiliou. E vou continuar a reforçar. David não devia absolutamente nada à família de Saul. Aliás, o rei Saul tentou matá-lo, ele teve de fugir. O rei Saul fez uma série de coisas desagradáveis a David e ele podia dizer, com esta família, nada. Mas um dos filhos de Saul, irmão de Jonatas, tentou tirar-lhe o trono. Com esta família, absolutamente nada. Acontece que David tem uma aliança de bondade com o amigo. E ele vai lá. E ele vai à procura de um dos descendentes de Jonatas. Os irmãos sabem que o livro de Provérbios vai destacar a importância dos relacionamentos sociais. E vai dizer algo tão simples quanto isto. Honrar os amigos dos pais é sinónimo de respeito, é valorização do que foi feito aos nossos pais, mas também é sinónimo de bondade. Então, para nós, esta manhã, devemos ser bondosos com outras pessoas. Mesmo quando os nossos amigos já não estão presentes, mas os seus familiares estão. Saibamos dar lugar à ação ao Espírito Santo para desenvolver em nós o fruto da bondade. Mesmo quando os nossos amigos já não estão aqui. Os irmãos querem ouvir a resposta? No versículo 2, vamos ler. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Disse-lhe um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de David. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. Disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei David e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A pergunta do rei tem uma resposta. Chama um homem
Chamam um homem que tinha servido a casa de Saul. Os irmãos podem imaginar que enquanto o rei, Saul não tinha apenas uma casa central em Viseu, mas tinha uma casa de férias em Aveiro, talvez uma casa de passeio na Guarda, ou em Vila Real, ou em Bragança. Ele tinha várias. Claro, também tinha a sul, mais a sul. E aqui alguém lhe diz, há um filho de Jónatas, até é aleijado dos 2 pés. E onde é que ele está? Está longe. Acabou a bondade. Não conheço, vivo longe, não sou bondoso com ele. Pois bem, este Mefibosete é um dos filhos de Jónatas que escapa a um massacre no dia da sua família e na fuga ele ficou deficiente dos 2 pés. E, irmãos, vejam bem, David não conhece aquele filho de Jónatas. Ele pergunta onde é que está e dizem que vive longe. Então David tinha todas as condições para dizer, não vou usar da bondade. A aliança acabou aqui. O meu compromisso com Jónatas morre porque eu não conheço o filho dele, ele vive muito longe, este filho vive muito longe, então eu não tenho tempo para ir a tão longe, buscar alguém que eu não conheço e é melhor esquecer esta possibilidade. O aspecto da distância de gerações. A distância geográfica. Estes 2 assuntos, ou 2 motivos, não são impedimento para a bondade ser posta em prática. David podia dizer, ele vive muito longe, eu não o conheço, é de uma geração mais nova, não posso então ser bondoso com ele. Mas, versículo 5, diz-nos que então mandou o rei David e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. David manteve a palavra e foi bondoso com Mefibosete. Deixem-me, irmãos, fazer aqui uma pequena aplicação para nós. Se nós olharmos para David, ele tinha motivos mais do que suficientes para não querer saber nada daquela família. Recordam-se o conflito que houve com Saul, o conflito que houve com Isbosete, mas ele é fiel a um compromisso que tinha assumido com Jónatas e agora houve que há realmente um filho de Jónatas que é deficiente, que vive longe. Ele dizia, bem, eu tentei, eu fiz a minha parte, mas eu não conheço este homem, não sei onde é que ele vive, agora fiquei a saber que ele vive muito longe e não vou lá. Há uma rivalidade entre a família de Saul e a minha pessoa, então não vou lá. Irmãos, esta é a aplicação para nós. A distância geográfica não pode impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu não conheço muito bem, não sei onde é que vive, não sei como é que é, não sei muito bem as condições em que se encontra, se calhar é melhor esquecer. Não, não é. E está aqui o versículo 5. E eu gostava, irmãos, que pudéssemos sublinhar ou carregar o versículo 5. Possa colorir o versículo 5. David não fugiu à responsabilidade. Não usou 2 bons argumentos como inviáveis, incapacitantes no cumprimento da palavra. É verdade, nós temos aquela rivalidade entre Isbosete e David. Mas David, versículo 5, usou da bondade de Deus para com este homem. Os irmãos querem ler o versículo 6? Diz-nos assim: Mefibosete, filho de Jónatas, filho de Saul, veio a David e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se. E disse David, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. Versículo 7. Qual é a palavra que David dirige a Mefibosete? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência ou de bondade, por amor de Jónatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Quando o Mefibosete chega à presença do rei, naturalmente faz aquilo que todos os servos deviam fazer. Prostrou-se, ajoelhou-se, deu um sinal de reverência ao rei. E ele tem aqui um certo medo. Este homem, em cuja presença estou, que é o rei, ele teve um conflito com o meu avô. Ele teve um conflito recentemente com o meu tio. Ele teve um conflito sangrento. O que é que ele me pode fazer? A minha vida corre perigo aqui? Versículo 6. Mefibosete não se apresenta de braços abertos, tranquilo, seguro. Ele tem algum receio. Daí a importância de lermos o versículo 7. Não é a pena do rei,
é a bondade que se revela. A bondade que o Espírito Santo colocou na vida de David para ela ser exercida, ser sentida na vida de Mefibosete. Não temas. Não temas. Nós não podemos garantir a qualquer outra pessoa que vai estar bem de saúde amanhã, que vai ter emprego, que as férias vão ser boas, que vai ter o alimento, vai ter a roupa. Nós podemos olhar para o texto bíblico e perceber, realmente, David tem muito a ensinar-nos. Ele não provoca, não alimenta, não suscita a insegurança, mas ele é um promotor da bondade. Usarei de bondade para contigo, por amor a Jónatas. A bondade está ligada ao amor e é aqui que nós queremos chegar nesta manhã. Recebemos o amor de Deus, somos alvo da bondade de Deus e o que devemos fazer com ela? Engordar, claro é. Ficar com ela em casa. Não. Está aí o versículo 6. Não temas. Eu vou usar da bondade que Deus me deu para ti, para a tua vida. É verdade, por amor a Jónatas. Porque ser bondoso é revelar o amor. E este versículo 7 revela que a aliança, aquele pacto, o compromisso entre Jónatas e David não terminou com a morte do primeiro. Porque David estava vivo e havia o filho de um amigo que podia ser alvo dessa mesma bondade. Os irmãos, compreendamos que até ao versículo 7, quando David diz: de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jónatas, o teu pai, restituir-te-ei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Nós percebemos que David não é bom na sua essência. O rei David não tem uma natureza bondosa. Ele não é bom porque é bom. Não. Ele tinha sido amado por Deus. E ele menciona isto mesmo no versículo 7. Por amor de Jónatas. David tinha sido amado por Deus e o Espírito Santo capacitou a ser bondoso. E esta é uma declaração importante. O rei não tinha bondade na sua natureza, assim como qualquer um de nós não tem. Esta natureza foi dada pelo próprio Deus. Quando o chamou, escolheu para ser rei. Quando colocou outras pessoas na sua vida. E Jónatas foi uma dessas pessoas. E agora o rei David, o rei, percebe: o teu filho, tu és o filho do meu amigo, tu és o alvo e eu vou cumprir a missão que Deus me deu e vou ser bondoso para contigo. A bondade também pode ser interpretada como uma manifestação de gratidão a Deus por alguém. Neste caso, David é grato por Jónatas e mesmo que Mefibosete lhe fosse desconhecido, David foi bondoso por amor ao pai deste, a Jónatas. Outra aplicação, e agora permitam-me falar aqui, não para os mais jovens, mas para os que já foram jovens há uns anos. Aqueles que ainda têm memória, aqueles que já viveram alguns aninhos. Têm revelado a bondade para os filhos dos seus amigos? Os seus amigos já têm filhos, já têm netos. E a amizade terminou quando o seu amigo, a sua amiga morreu? Não. Tenho aqui o exemplo de David. Eu agora estou a falar não para vocês jovens, mas para os vossos pais. Pais e avós aqui presentes. Revelem esta bondade para os filhos, para os netos dos vossos amigos. Aquelas pessoas que foram boas para si. Lembra-se? Que a ajudaram ou nos estudos, ou no primeiro emprego, ou numa situação complexa. Então, essas pessoas devem ser recordadas. Lembre-se de que quem minha boca... Como é que é? Quem meus filhos beija, minha boca adoça. Lembre-se disto. Lembre-se disto, porque quem o ajudou assim, há 10, 30, 40 anos, hoje tem filhos, hoje tem netos, talvez uns da sua idade, outros mais novos. Então, vá lá, use de misericórdia para com essas pessoas. Seja bondoso. E agora para vocês, novos, onde é que estão os jovens? Estás aqui, Rafael. O acampamento foi bom? Depois vamos aqui ouvir-te a cantar o cântico do acampamento. Agora para os mais novos, assim da idade do Rafael, um bocadinho mais velhos. Não se esqueçam dos amigos dos vossos pais. É verdade que às vezes vêm com umas conversas repetitivas. Isto é fruto da idade, nós vamos ficando assim. Mas lembrem-se do que Davi fez. Ele fechou a porta a Mefibosete? Não. Eu não o conheço. Ele é muito mais novo, ele vive longe. Jovens, novinhos aqui,
Lembrem-se dos amigos dos vossos pais. Conheçam e se procurem saber se há alguém que ajudou os vossos pais, alguém que foi um querido para os vossos pais, alguém que de uma maneira indireta vos ajudou, contribuiu para que estejam aqui hoje, para que tenham isto e aquilo e que tenham alcançado. Então vão lá à procura de alguém e usem desta mesma bondade. Respeitem os vossos antepassados, honrem as suas vidas. E versículo 7. Sejam bondosos, partilhem o que têm, o que Deus vos deu, partilhem com aqueles que há tempos, há anos, foram assim com os vossos pais. E a bondade não tem de ser apenas para as pessoas de quem nós gostamos, aquelas com quem nos relacionamos. Isto é ótimo, termos os amigos. É bom termos amigos, é bom sermos generosos com eles. Para essas nós devemos ser, sim, mas o texto bíblico alarga a aplicação da bondade do Espírito Santo na nossa vida. Pessoas que eu não conheço, pessoas que vivem longe e que ainda assim podem ser alvo da bondade que Deus colocou na minha vida. Pessoas de uma geração anterior, pessoas que vivem longe, pessoas muito mais novas, 20, 30 anos mais novas do que eu, mas podem ser o alvo da bondade de Deus na minha vida. Há uma surpresa aqui no versículo 8, irmãos, vamos ler. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Os irmãos conseguem ler a dor, a dificuldade do versículo 8? Vamos reler. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? O que é que eu fiz para merecer isto tudo do rei? Quem sou eu aos teus olhos? Cão morto. Um cão morto. Mefibosete vê-se como uma pessoa desprezível. Contornamos, não queremos tocar, sequer dar um pontapé no cão morto. Eu não mereço absolutamente nada. Como é que eu sou alvo de tanta bondade? Como é que eu posso receber tanto se eu não mereço nada? Irmãos, a resposta é bondade. A resposta é bondade. Não é um pagamento, não é um mérito, não é uma retribuição. É bondade, não é um reembolso. Como o Estado faz connosco depois de nós entregarmos a declaração de IRS e o Estado faz as contas e diz-nos: bem, vocês pagaram 200, 300 euros a mais durante o ano, então vamos reembolsar. Aqui não há um reembolso, aqui é simplesmente a bondade. E nós não temos graça, só Deus tem. O Espírito Santo coloca em nós é a capacidade, a bondade de partilhar com os outros, mesmo que a generosidade da família, mesmo que a maldade da família dessa pessoa tenha sido mais forte. A bondade foi pequena, a maldade foi imensa e nós ainda assim cuidamos dessa pessoa e nós ainda assim vamos lá, somos amorosos com ela. Sim. Isto vai mudar radicalmente a compreensão dos relacionamentos sociais. Os irmãos vão olhar para alguém que fez parte da nossa família. Alguém cujo casamento acabou e houve um litígio. Alguém que acabou com os negócios da nossa família. Alguém que nos fez perder tudo, não é muito, tudo. E nós olhamos para essas pessoas, para essa família e dizemos mesmo: essas. Não nos relacionamos com elas, não queremos ter nada com elas. E agora a pergunta de Mefibosete: o que é que eu fiz? Quem sou eu? Um cão morto. E nós podemos dizer: sim, a tua família... Não dizemos, pois não. Nós devemos usar a bondade. Irmãos, e se não temos usado, é ótimo, porque agora vamos passar a usar. Se não temos sido bondosos, o texto bíblico alarga-nos a compreensão da bondade, que não é só para o Cádiz e o David, porque eu gosto deles, porque eu os conheço, porque eles estão aqui perto. Não, é para quem eu não conheço e para quem, inclusivamente, é membro de uma família que me fez mal. Uma família que me provocou o mal. Uma família que desejou, não apenas na teoria, mas na prática, o mal sobre a minha vida. E para nós percebermos que esta bondade que Mefibosete reconheceu da parte de David não era merecida,
está aqui nos versículos seguintes. Versículo 9. Então Davi chamou a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, o teu filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. David identifica tudo o que em tempos foi propriedade do avô de Mefibosete, o rei Saul. E quando ele morreu passaram a ser da coroa, passaram a ser do rei, passaram agora para a propriedade do novo rei, porque eram do anterior rei, passam agora para o novo rei. E o que é que David faz? Não te dou absolutamente nada. Não mereces, nem tu nem a tua família. Não, pois não. Ele chama aquele homem, Ziba, e diz: tudo quanto era do teu senhor, o rei Saul, passa para este, que agora é o teu senhor. Tu vais trabalhar para ele, vais dar tudo o que estiver ao teu alcance para que não lhe falte nada, ainda que ele estará sempre comigo. Mas as terras tu vais trabalhar. Os irmãos podem ler a última parte do versículo 10? O que é que nos diz sobre Ziba? O que é que nós sabemos sobre ele? Que tinha? Ou seja, Ziba não estava sozinho. Não são apenas os teus braços, está a dizer o rei. Não és apenas tu, mas todos aqueles que contigo estão. Estes filhos e servos vão trabalhar para Mefibosete. Contudo, Mefibosete vai ser integrado na corte. Vai ter as regalias de qualquer outro nobre. Os irmãos leiam, por favor, versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda, assim o teu servo fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. Eu saltei o versículo 12, mas os irmãos podem olhar. Encontramos aí algum subsídio da parte de David para com Mefibosete, uma vez que ele era incapacitado. David podia dar-lhe um subsídio. Vens buscar todos os dias 30 do mês uma quantia de dinheiro para te sustentar. Mas eu não te quero ver. Falas com o meu financeiro, o meu diretor financeiro. Não, pois não. David vai mais longe, porque a bondade que o Espírito Santo coloca em nós vai mais longe do que o simples cuidado com outras pessoas. Quantas vezes nós preenchemos um documento, um formulário, pode ser em papel, pode ser online, para ajudar a que outras pessoas tenham direito a uma regalia, a uma prestação social. Isso é bom, mas David está muito mais sensível, muito mais desperto, e é isto que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo desenvolve em nós o fruto da bondade, e nós vamos até onde podemos, mesmo se parecer demais aos olhos de quem recebe a ajuda, como foi o caso de Mefibosete. Nós queremos dar lugar ao Espírito Santo e fazer o que o Espírito Santo nos coloca. Nós não estamos a falar da bondade de Deus, mas da bondade que Deus revela na nossa vida para tocar outras pessoas. Não estou a dizer que nós sejamos Deus e que vamos ajudar todas as pessoas, mas estamos a dizer que Deus coloca um Mefibosete na vida de cada um de nós aqui esta manhã, para que possamos ir um pouco mais longe, ajudar alguém além do formulário preenchido. A pergunta é: quem sou eu para merecer que tu olhes para mim? Um cão morto. E aí nós respondemos: é a bondade. Há pouco nós estávamos a entoar um cântico que dizia que Jesus é o tesouro da minha vida. Quando cair, como é que nós cantávamos? Levantar-me-ás. Quando esgotar, encher-me-ás. Irmãos, quando nós cantamos, nós estamos a entregar o nosso louvor a Deus. Não estamos a entregar uns aos outros. Ou às pessoas que estão aqui a dirigir, a tocar. Não, nós não estamos a entregar a qualquer um de nós. Estamos a dirigir estas palavras ao Senhor. E se na realidade Jesus, que é o tesouro da nossa vida, nos levanta quando caímos, se Ele nos enche quando nos sentimos vazios, então nós temos todas as condições para o fazer com outras pessoas. David podia dizer: realmente o Senhor foi generoso comigo. E é verdade. O Senhor foi bondoso comigo, deu-me mais do que eu merecia. E David reconheceu isso. E o que ele fez com Mefibosete? Foi lá, ajudou. Mais do que
um bom testemunho aos olhos da sociedade. A Igreja, nós devemos ser reveladores da bondade do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo cultiva o caráter cristão, dizemos nós na nossa declaração de fé. E é verdade, nós acreditamos que é o Espírito Santo que nos vai fazendo mais semelhantes a Jesus. E aquilo que encontramos no texto bíblico aqui é que nós devemos ir além do protocolar, do que se espera, e estarmos a cuidar, a amar, a revelar a bondade de Deus para a vida de outras pessoas. O versículo 12, eu disse que não li, mas vamos ler, diz assim: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Pois é, a bondade de Davi não ficou só para Jónatas, não só para Mefibosete, mas para o filho deste. 1, 2, 3 gerações. Não precisamos de agora de ir buscar a árvore genealógica e perceber quem foram os amigos dos nossos bisavós, nossos avós, nossos pais. Não. Estamos a falar de pessoas reais. Aqui. Algumas pessoas que vivem longe. Algumas pessoas nós não conhecemos, então nós não ajudamos. Não. O ditado diz: quem meus filhos beija, minha boca adoça. Este é revelador de uma alegria, de uma satisfação, ao ver que os nossos filhos são bem tratados, são valorizados e amados por outros. É bom, é muito bom, ser a família espiritual de cada um de nós. Há uns que não são de Viseu. Alguns de nós não são de Viseu. Uns não têm família aqui perto. Outros nem sequer são de Portugal. E a cada um de nós, a Igreja tem esta responsabilidade de amar e de cuidar. Os irmãos sabem que Jónatas não teve a oportunidade de ver esta demonstração de afeto, de bondade de David pelo seu filho. Mas o novo rei percebeu que tinha chegado o momento de cuidar de Mefibosete. Tinha chegado o momento de cuidar do filho do seu amigo. E David não foi vingativo, mas foi bondoso com ele. E à luz deste texto, estamos a pensar em alguém a quem nós queiramos revelar a bondade de Deus esta semana? Ao longo dos próximos dias, vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para sermos importantes. Os irmãos, permitam-me usar outra palavra. Para que possamos ser a ruptura. A ruptura porque não ficamos apenas pelo amigo, mas por outro. Irmos mais longe. A ruptura de alguém nos perguntar: porquê é que vocês estão a ser generosos comigo? Eu não mereço. Eu sou um cão morto. E nós vamos lá. Por mim, não. Pelo amor que Deus me dá. Pela permissividade da ação do Espírito Santo na minha vida, que me capacita com a bondade para eu revelar sobre cada um de vocês. Eu quero convidar a que possamos agora curvar as nossas cabeças. E eu quero convidar, neste tempo de oração, possamos recordar alguém, ou aliás, possamos pedir a Deus que nos mostre alguém a quem devemos ajudar, ou por quem nós podemos revelar a bondade de Deus. Se ficarmos apenas pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, nós damos com pessoas que estão todas bem, não precisamos de ajudar ninguém. Vamos mais longe? Vamos orar. Querido Espírito, nesta manhã queremos pedir-te que nos mostres, que nos conduzas até à pessoa, às pessoas a quem devemos revelar o teu amor, a quem devemos revelar o cuidado que tens por nós. Agradecemos porque tu foste sempre preocupado connosco. Tu tens sido sempre preocupado connosco. E tu serás sempre a nossa garantia. És o penhor da nossa salvação. Por isso te pedimos que nos enchas com a tua bondade, que desenvolvas em nós a bondade. E em particular por alguém cuja família nos ajudou,
cuja família foi importante para nós. Não permitas que a distância geográfica ou geracional seja um empecilho para a manifestação desta bondade, mas que seja a força, seja o teu poder a conduzir as nossas vidas. Nós agradecemos-te em nome do nosso Salvador o que fazes por nós. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia. E antes mesmo de participarmos neste memorial, eu quero convidar a cada um dos presentes a examinar-se. Como diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de tomar o pão e o cálice. Porquê? Para nós, a ceia não vai trazer graça. Ninguém vai ficar bom por participar na ceia. Ninguém vai ser salvo. Mas porque o Espírito Santo já nos convenceu da necessidade que tínhamos de nos arrepender, já nos convenceu que tínhamos pecado, já nos convenceu de que nós um dia iremos estar na presença do verdadeiro juiz. Nós queremos hoje, em sinal de gratidão, mas também de contrição, recordar o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. Este pão que nós vamos tomar é pão, assim como os cálices não se vão transformar no corpo ou no sangue, eles avivam-nos a memória do corpo que o Senhor Jesus entregou em nosso lugar e do sangue que Ele derramou para nos limpar de uma vez por todas. Aliás, o texto bíblico de Hebreus diz que não há necessidade de repetir este sacrifício. E nós recordamos, não repetimos, nós recordamos este sacrifício de Jesus em nosso lugar. E queremos convidar a todos os presentes, os que aqui estão, que um dia aceitaram Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, deram testemunho público da sua fé através do batismo, ou seja, morreram para a velha natureza e que hoje vivem para o Senhor Jesus e que estão em comunhão com a sua igreja, uma igreja evangélica e com o próprio Deus, que possam participar neste memorial. Quem ainda não preenche estes requisitos, eu vou convidar a que não participe e que possa acertar a sua vida com Deus para que numa ocasião futura possa também estar connosco neste momento de grande alegria, mas de grande responsabilidade. Porque quem está aqui hoje vai ficar à espera de ver em cada um de nós uma nova vida, uma criatura transformada pela ação do Espírito Santo. Então eu vou convidar os nossos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos. E enquanto nós vamos entoar a primeira estrofe do hino 123 do cantor cristão. E antes mesmo de nós sermos servidos do pão, nós vamos orar e vamos não santificar os elementos, não que eles se transformem agora no corpo do Senhor Jesus, mas vamos dedicar ao Senhor este tempo. E peço ao André que nos dirija uma palavra de oração, nosso Deus. Senhor Deus, graças estamos porque podemos estar aqui reunidos a cultuar o Teu nome santo, a louvar-Te e agradecer-Te. Nesta hora, vemos aqui gratos também pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Obrigado pelo Seu sangue que nos liberta, sangue que nos proporciona a vida eterna. Obrigado, Pai, porque através do Senhor Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. Obrigado, Pai, porque nos dá a fé para a Santa Cristo. Deus, a nossa vida seja em contrição, unida e exclusivamente aqui, nós possamos exprimir todo o louvor para este tempo seja dedicado ao Senhor Jesus. Amém. Então vamos ser servidos. Depois nós vamos entoar esta primeira estrofe do hino 123 duas vezes. Bendito Cordeiro. Seja
Vamos abrir as nossas Bíblias e quero recordar a importância deste momento que nós estamos agora a celebrar. Diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, nós podemos ler os versículos 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Quero convidar o Lourenço que nos dirija numa palavra de oração, antes mesmo de sermos servidos dos cálices. Graças te damos, Senhor, mais uma vez podemos estar na tua casa de oração, Senhor, voltar a servir-te, neste momento a relembrar-se do que fizeste por nós. Graças te damos por que enviaste o teu Filho, porque ele cumpriu, Senhor, a missão, levou por nós, Senhor, tu ressuscitaste e graças a ele, Senhor, temos a cura, Senhor, e a salvação. Agradecemos-te por essa salvação preciosa, Senhor. Agradecemos-te pelo precioso nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices. Enquanto nós entoarmos a segunda estrofe deste hino, nós recordamos, ou aliás, somos servidos dos cálices que nos recordam o sangue que o Senhor Jesus derramou em nosso lugar. Que nos provam quanto Ele são servidos dos cálices, nós vamos aguardar em silêncio até que todos possamos ser servidos para podermos tomar juntos, então, o cálice.
Convido então que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, ainda no capítulo 11. E vamos ler do versículo 25, versículo 26. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Podemos ficar de pé e entoar a terceira e última estrofe deste hino, em que nós nos comprometemos a honrar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, e enquanto os calos são recolhidos, nós cantamos ao nosso Senhor. A certeza que temos é que Jesus se entregou de uma vez por todas. Foi válido o seu sacrifício, foi suficiente, e nós temos a certeza que o pecado já não tem domínio sobre nós. Por isso nós cantamos isto para o nosso Deus. Eu tenho a certeza de que alvo mais que a neve o teu sangue me torna, Senhor Jesus. Nós vamos terminar o nosso tempo de culto despedindo-nos com uma palavra de oração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nesta manhã nós chamamos-te Pai porque um dia te aceitamos. Queremos no envio do teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E que acreditamos e pedimos-te, querido Espírito, que tu tens o poder para desenvolver em nós a tua bondade, para sermos bondosos para com aquelas pessoas que necessitam. Aquelas pessoas que nós conhecemos e mesmo as que não conhecemos. Mas permite, querido Espírito, que sejamos bons discípulos, boas testemunhas da tua bondade. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar enquanto escutarmos o poslúdio. Vamos ficar em oração individual, a sós com o nosso Deus.